Oi pessoal, tudo bom? Bom dia, bom dia! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao programa Gotas Florais de hoje. E aqui é onde nós discutimos as estratégias na sua jornada para se tornar terapeuta floral em 2 meses. E eu sou a Adriana Guimarães e o programa de hoje é Solidão ou solitude? Como os florais de Bach trabalham a solidão? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Se você conhece alguém que se sente sozinho, se você se sente sozinho, vamos falar um pouquinho como os florais podem lhe ajudar, certo? E antes de tudo, eu gostaria de falar o que são os florais, né? Para que eles servem, o que são os florais de Bach. Os florais de Bach são remédios naturais com propriedades das flores, com propriedades de 38 flores que foram desenvolvidas pelo Dr. Edward Bach. Edward Bach foi um médico inglês que trabalhou inicialmente como bacteriologista em Londres e depois ele foi se apropriando um pouco dos estudos da homeopatia e foi verificando que dá para tratar as pessoas e curar as doenças através do equilíbrio emocional e mental das pessoas. E utilizando o quê? Utilizando as propriedades das plantas. Na homeopatia, utiliza-se muito as plantas, as ervas, as flores, os caules. E com os florais também utiliza-se muito a propriedade de 38 flores. Certo? Então, esses são os florais de Bach. E no decorrer de 8 anos, Dr. Bach desenvolveu esses 38 florais. Sendo que nos primeiros 6 anos ele desenvolveu os 12 curadores, que são a base dos 12 temperamentos. Depois, nos próximos 2 anos, ele desenvolveu os 7 auxiliares e os 19 complementares, que são para situações do dia a dia, onde a pessoa, ela sabe, acontece alguma coisa, ela se sente desconfortável, se sente angustiada, se sente com algum medo, sabe, vai passar por alguma situação de prova, se sente algum medo, precisa se preparar, ter foco para diversas situações da nossa rotina. Os 12 curadores, eles são muito utilizados para temperamentos mesmo, para temperamento da pessoa. Por exemplo, tem pessoas, hoje nós vamos falar bastante sobre a solidão e a solitude. Tem pessoas que gostam de viver um pouco mais distantes, isoladas de outras pessoas. E nem por isso elas estão mal, sabe? Elas se sentem ruins, a não ser que elas estejam desequilibradas emocionalmente, daí sim. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco, né? E também os 7 florais auxiliares, eles são para situações mais crônicas do temperamento, ou seja, situações que já estão com essa pessoa há muitos anos. Situações como eu estava vendo agora há pouco, por exemplo, situações de bullying na infância, e hoje a pessoa já está com 40 e poucos anos. Então, são situações crônicas, situações que já estão nessa pessoa e que não foi, sabe, ainda não foi diluído, tanto que às vezes vem à tona. Então, é legal olhar para isso. Esse é apenas um exemplo, mas podem ser, sabe, a perda de alguém querido, alguma situação de choque que mexeu muito com essa pessoa lá atrás e que se cristalizou nela e que não foi olhada, né? Sempre foi escondida. Por quê? Porque traz muita dor. E quando traz muita dor, é normal o ser humano. A gente gosta de deixar na caixinha, a gente gosta de deixar guardado. E daí o que acontece? Às vezes vem à tona, né? E às vezes tá tudo bem, às vezes tá tudo bem. Às vezes é legal olhar para isso, muitas vezes é legal olhar para isso, né? Para que possamos fazer o quê? Para que possamos dar o próximo passo, para que possamos seguir adiante de uma forma mais leve e mais gostosa na vida, certo? Então vamos lá. Então, quais são os tipos de florais indicados para solidão?
quais são os tipos de florais de Bach indicados para a solidão? Nós temos 3, né? E quando eu estou dividindo aqui os florais, o próprio Dr. Bach, ele fez essa divisão lá atrás, quando ele desenvolveu o método dos florais, né? Então, nós temos 3 florais indicados para a solidão: o Impatiens, o Water Violet e o Heather. O Impatiens, como o próprio nome diz, é para aquela pessoa impaciente. Impaciente com o quê? Impaciente com o tempo do outro, aquela pessoa que sempre está na pressa, né? E muitas vezes é uma pessoa que acaba fazendo tudo sozinha. Por quê? Porque ela não tem paciência com o tempo do outro. Então as pessoas acabam deixando o outro, as pessoas acabam deixando ela sozinha mesmo. Tipo, quer fazer logo? Tá, então faz e vai deixando. É assim o impaciente. E a partir do momento que ele começa a trabalhar com Impatiens, a tomar o floral de Bach Impatiens, ele vai equilibrando e ele vai aceitando melhor o tempo do outro. Ele começa a olhar para o outro, ele vê que o outro é diferente dele e ele acaba aceitando melhor o ritmo do outro, certo? E é importante lembrar que a impaciência, ela não é ansiedade. Ela pode se misturar, né? Mas lembrando que pode não ser. Impaciência é uma coisa, ansiedade é outra, mas uma pode levar a outra, certo? Então, o Impatiens é para aquela pessoa impaciente, com ritmo acelerado, impulsiva, que tenha pressa e tensão mental. Fisicamente, essa pessoa, quando ela está desequilibrada, o que pode aparecer no físico dela, no estado físico? Ela pode comer muito rápido, pode roer as unhas, pode apresentar hipertensão, tensões físicas, dores musculares, transtornos digestivos, dor de cabeça e até câimbras. Então, preste atenção, se você é uma pessoa que tem muita pressa, que quer resolver tudo rápido, que sabe, às vezes deixa de lado o ritmo do outro, preste atenção que talvez você precise equilibrar um pouquinho isso até para aceitar o ritmo do outro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Então vamos lá. O próximo floral que trata sobre solidão é o Water Violet. Como que é o temperamento da pessoa Water Violet quando ela está no seu estado positivo? É uma pessoa que gosta de ficar sozinha. É uma pessoa que se sente muito bem sozinha. É ela com ela, né? Normalmente são pessoas muito bonitas, são pessoas muito inteligentes, são pessoas muito criativas, que têm, sabe, uma criatividade extremamente exacerbada. E são pessoas que, quando estão no seu estado positivo, elas adoram ficar com elas mesmas. Agora, na carta do tarô, eu gosto muito de comparar o Water Violet com o eremita no tarô, porque é aquela pessoa que gosta de ficar sozinho, que gosta de viver no mundo dela. Então, no positivo é a solitude, ela se sente extremamente bem. Agora, no negativo é aquela pessoa que se sente sozinha. O Water Violet, no seu estado negativo, ele fica triste, ele se sente sozinho, ele fica triste, esse é o Water Violet no seu estado negativo. Mas no seu estado positivo é a pessoa que gosta de viver isolada e gosta de viver no mundo dela. Fisicamente, o Water Violet, quando ele se encontra no estado negativo. Como que é o Water Violet? Ele pode ter tensão muscular, infecções genitais,
dermatites e outras reações alérgicas, problemas nos joelhos e dificuldades visuais. E às vezes também pode ter dificuldade de enfrentar certos lugares ou situações. Esse quando o Water Violet está no seu estado negativo. Agora, o Water Violet no seu estado positivo, ele está muito bem, ele é uma pessoa alegre, ele é uma pessoa, sabe, gostosa de conviver, é uma pessoa que tem muito a contribuir com todos ao seu redor. Certo? Se tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, podem me questionar. E agora, vamos para o terceiro floral de Bach, que trata sobre a solidão. É o Heather. Quem é o Heather? Como que é o temperamento de uma pessoa Heather? O Heather, primeiro eu vou falar para vocês como que o Dr. Bach desenvolveu o floral de Bach Heather. Tinha uma senhora que morava próxima a ele numa cidade do interior da Inglaterra e era uma senhora muito tagarela. Era uma senhora que quando ela encontrava com o Dr. Bach, ela só falava dela. Ela não escutava o outro. Ela só falava dela, só falava sobre os problemas dela. E quando ela tinha acabado de falar, ela falava, então tá bom, tchau, tô indo. Esse é o Heather no seu estado negativo. E daí o Dr. Bach perguntou a ela, minha senhora, qual é a flor que a senhora mais gosta? E daí ela falou, é a Heather. E Dr. Bach foi pesquisar como que era, como que se desenvolvia a flor, como que ela trabalhava e criou o floral de Bach Heather. Exatamente para quê? Para esse estado negativo em que a pessoa se encontra. E como que é esse estado negativo do Heather? É um estado egocentrista. O Heather, ele é muito centrado nele mesmo, ele só fala dele mesmo, ele é muito tagarela. E normalmente a pessoa que está conversando com ele, ela se sente sozinha. Por quê? Porque é monólogo, né? O Heather, ele só fala com ele mesmo. Então, ele é uma pessoa que não aguenta ficar sem público. É uma pessoa que quando está falando, ela precisa de alguém para ouvir. Ou seja, ela despeja tudo aquilo que ela tem para falar em cima do outro. Esse é o Heather no seu estado negativo. Então, é uma pessoa extremamente egocentrista, com necessidade de ser o centro das atenções, fala demais de si e dos seus problemas, não sabe ouvir, domina o espaço em que ela está porque ela só fala dela e tem uma carência afetiva enorme. Por quê? Porque não aguenta ficar só. E fala, né? E ela é muito desatenta aos sentimentos dos outros. Então o Heather, quando ele está no seu estado negativo, ele é o tagarela, só que ao mesmo tempo ele fica muito sozinho. Bom dia, Marcos, muito bom dia. Entendeu? E como que é, quais são os sintomas físicos que o Heather pode apresentar quando ele está no seu estado negativo? Os sintomas físicos são problemas digestivos, aftas, azias, descontrole alimentar e problemas de pele também. Então, se você conhece alguém que seja assim, que esteja, sabe, passando por esse período Heather, que esteja no seu estado negativo, que queira ser tagarela, extremamente egocentrista, não consegue ouvir o outro, saiba que existe um floral de Bach que equilibra esse temperamento do Heather. E como que é o equilíbrio? Como que é o Heather quando ele está equilibrado? O Heather equilibrado, ele é uma pessoa, como todos, né? Todos os temperamentos equilibrados, é muito gostoso de conviver. Por quê? Porque não é só um monólogo, é um diálogo. O Heather equilibrado, ele passa a escutar o outro, ele consegue enxergar e ouvir o outro. Então, é muito importante. E daí ele para de sentir
aquela solidão. Por quê? Porque ele começa a interagir com a outra pessoa. Então é muito interessante, se você tiver alguém, se você conhecer alguém que esteja nessa situação, saiba que o heather é um floral de Bach que pode ajudar a equilibrar o emocional dessa pessoa, e essa pessoa consegue ouvir o outro também, e faz com que a pessoa se relacione muito melhor, certo? E por que investir tempo, né? Falando, eu tô aqui investindo tempo falando sobre os florais. Por que é importante? Por quê? Porque a partir do momento que você faz a opção em utilizar um floral para se sentir melhor, para equilibrar o seu emocional, para você viver com melhor bem-estar, para você conseguir enxergar melhor todas as situações, você consegue definir melhor qual floral utilizar, né? E muitas vezes a pessoa, ela até vive nessa situação, mas ela fala assim, a pessoa tá triste, ela vive nessa situação, mas ela fala, eu sou assim, é assim mesmo, sabe? Então é legal você investir tempo estudando tudo isso, para quê? Para poder auxiliar, e para poder auxiliar com o floral correto as determinadas situações que ocorrem ao seu redor. Lembrando que a terapia floral é uma terapia de muita observação, é uma terapia de muita conversa, de muita observação, onde você consegue perceber o outro, você consegue enxergar o outro, e isso é muito difícil no dia de hoje, não é mesmo? Quando você consegue enxergar, quando você escuta o outro, quando você observa o outro, é muito difícil. Então, é isso que traz a terapia floral, né? É uma conversa e uma observação e, acima de tudo, uma escuta analítica, né? E por que não vale a pena você comprar qualquer floral que esteja escrito solidão no rótulo, né? Porque às vezes não é o floral adequado, porque como nós acabamos de ver, temos 3 florais que tratam sobre solidão. E como saber qual é o melhor floral, né? Qual é o floral adequado para você nesse momento de vida em que você se encontra? Ou você conhece muito bem os florais e você sabe ministrar o floral adequado. Bom dia, Raquel, seja muito bem-vinda. Então, ou você conhece o floral adequado para ser ministrado, então você sabe quais florais existem, tem um conhecimento suficiente para tomar o floral adequado, ou vale a pena você consultar um terapeuta floral. Por isso que não vale a pena você chegar numa farmácia e comprar aquele floral que esteja escrito no rótulo solidão, né? E você achar que vai resolver o seu problema, né? E outro ponto que as pessoas erram muito, né? Quando elas não conhecem como que os florais atuam. Porque os florais atuam de uma maneira muito sutil. Os florais atuam equilibrando o nosso emocional e o nosso mental. E isso leva um tempo, né? Por isso que a partir do momento que você começa a tomar os florais, leva um tempo até você começar a perceber a diferença. E eu gosto muito de trazer aqui a caneta, né, para mostrar para vocês como é que funciona. E por que eu falo que leva tempo? Porque a partir do momento que você começa, lembrando que os florais servem para equilíbrio, né? Então, se você vai começar a tomar, é porque você está desequilibrado, ou que você quer manter o equilíbrio. Então, você está nesse ponto. Você está nesse ponto de desequilíbrio. E levando em consideração que você é uma pessoa que gosta de ficar sozinha e que se sente bem sozinha. Só que você está num momento que você está muito triste, que você se isola, que ficar sozinha está sendo difícil para você, então você se isola. É o Water Violet no seu estado negativo. Então você está aqui. Você começa a tomar o Water Violet como exemplo e passa para esse estado. Você começa a interagir mais, você se sente melhor, tudo isso. Só que aqui também não é um estado de equilíbrio. Você precisa continuar tomando
até chegar aqui no meio. Esse meio é um estado de equilíbrio. E por que eu gosto de frisar para vocês que o trabalho com os florais é um trabalho sutil, que leva um tempo até equilibrar? Porque diferente do corpo físico, diferente dos remédios alopáticos, que eles trabalham os sintomas e eles afastam os sintomas de uma maneira muito mais rápida, os florais de Bach, ele trabalham a pessoa. Ele não foca na doença, ele foca na pessoa. Então ele trabalha com o equilíbrio emocional da pessoa. E trabalhar com o emocional, equilibrar o emocional leva muito mais tempo do que equilibrar um físico, um aspecto físico. Por quê? Prestem atenção e isso vocês... eu vou dar um exemplo muito básico e muito fácil de entender, né? Por exemplo, quando você está muito cansada, porque você pegou, não parou de fazer coisas durante, sei lá, a semana inteira, você trabalhou demais, você está muito cansado. Se você tiver uma boa noite de sono, você se recupera muito mais rapidamente, só que o seu emocional vai continuar cansado. Né? Por quê? Porque o emocional ele demora muito mais tempo para se reequilibrar do que o físico. Então, se você estando muito cansado fisicamente e tendo uma boa noite de sono, no dia seguinte você tá novo. Você tá novo, você consegue fazer um monte de coisa. Agora, se o seu emocional ele tá cansado, ele tá exausto, ele tá triste, ele tá, sabe, de alguma forma incomodada, você pode até ter uma boa noite de sono, só que vai demorar para ele se equilibrar. Então é assim que os florais atuam, de uma maneira sutil e de uma maneira vibracional. E o que é o vibracional? O vibracional é como você jogar uma pedra dentro da água, e daí você percebe as ondas atuando. É assim que os florais atuam. Você começa a pingar as gotas e ele entra no seu organismo. O seu organismo é formado de 70% de água e ele vai atuando assim, de dentro para fora, de dentro para fora, de forma vibracional e de forma sutil, tratando a pessoa e não a doença. Então ele demora um pouquinho mais para atuar e vai também fazendo essa limpeza das toxinas emocionais. E às vezes, muitas vezes, nós trabalhamos com o método do descascar a cebola. O que é esse método de descascar a cebola? Porque às vezes a pessoa nem sabe direito, nem consegue expressar direito o que lhe incomoda tanto. Às vezes ela fala, eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu não consigo dormir, eu não tô conseguindo trabalhar direito, eu tô muito irritada, eu tô extremamente irritada, mas ela não consegue identificar da onde vem essa irritação. Então, muitas vezes nós também trabalhamos com o método do descascar a cebola, que vai fazendo a limpeza das toxinas emocionais até chegar no cerne da questão, no cerne dessa irritabilidade que faz a pessoa não aguentar até coisas que ela aguentaria normalmente no dia a dia dela. E que por ela estar tão descompensada, ela já fica extremamente brava e irritada por uma simples questão que nem é tão importante. Certo? Então, isso é importante vocês saberem, é importante vocês terem consciência de como que os florais trabalham, né? E por onde começar, né? Se você tem interesse em se tratar com os florais, em tratar o outro, né, com os florais, em incluir os florais no seu leque de terapia, se você é terapeuta, ou se você é aspirante a terapeuta, se você tem vontade de trabalhar com os florais, por onde começar? Então, se você quer usar os florais, é importante que você ou conheça os florais, tenha total conhecimento sobre os 38 florais para ministrar adequadamente em você e no outro os florais de Bach, para que seja eficaz, para que surta um efeito. Ou, se você não conhece, vale a pena você procurar um terapeuta floral.
E se você não conhece e vai procurar um terapeuta floral, você vai fazer a terapia floral. E se você tiver interesse também, você pode fazer um curso sobre os florais de Bach, né? Esse curso eu vou falar mais adiante, quando for a hora exata. Pode fazer um curso sobre os florais de Bach e conhecer adequadamente cada um deles. Certo? Alguma dúvida? Raquel, alguma dúvida? Maria Ângela, Marcos? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntar, né? E eu vou dar alguns exemplos do que eu falei hoje, do floral de Bach, da solidão, né? Alguns exemplos, eu tenho alguns casos que eu já trabalhei com eles, alunas que já fizeram, já utilizaram, né? E, por exemplo, quando você quer trabalhar planos para o futuro, quando você se sente sozinho no presente, quando você perde alguém muito próximo inesperadamente, né? Tem um caso que uma pessoa que eu tratei já, ela ficou viúva e foi uma morte súbita, né? Ela perdeu o marido, sim, de uma maneira muito rápida. Então, ela precisou trabalhar durante um tempo esses planos para o futuro. Por quê? Porque eles tinham feito planos, né? Do que queriam, do que estavam planejando. Ela estava trabalhando para isso, ela estava traçando a vida dela, o rumo da vida dela estava sendo traçado nessa direção de trabalho em conjunto, de planos para a vida, no casamento, com a família. E tudo isso foi meio que desmontado com a morte do cônjuge, né? Então ela começou a se tratar com os florais e hoje em dia ela atende como terapeuta floral, ela atende trabalhando em outras terapias também. Ela reestruturou a vida dela e está traçando o plano com a filha, né? Ela fez uma modificação, uma transformação, como que eu falo, que eu gosto muito de usar, esqueci a palavra agora, sabe quando você transpõe aquele obstáculo que apareceu na sua vida? Ela conseguiu transmutar aquela situação para uma nova situação, para o momento atual de vida dela, sem deixar de olhar para o passado, de agradecer o passado, de lembrar dos momentos bons que ela viveu, mas tendo consciência que hoje é um outro momento. Então já vai fazer uma viagem com a filha, que é uma viagem que ela estava querendo muito fazer com o marido, né, que faleceu. Então ela já está tocando a vida dela. Então, e por que eu falo isso para vocês? Primeiro, porque é uma pessoa que conseguiu enxergar tudo isso, que teve força de vontade de sair do lugar em que ela se encontrava, porque estava muito dolorido. Então ela teve força de vontade de transpor esse obstáculo e está caminhando. É fácil? Não, ninguém falou que é fácil. É possível? É possível. Então, é possível você, a partir do momento de que você tenha força de vontade, sair dessa situação em que você se encontra, né? Um outro exemplo que eu vou dar para vocês de uma pessoa que eu tratei, que o temperamento dela é o temperamento Water Violet. É um temperamento, é uma pessoa que gosta muito de ficar sozinha, que se sente muito bem sozinha. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos, que eu conheço há décadas, que já viajou bastante sozinha e que fez o caminho de Santiago uma vez, o caminho de Santiago de Compostela. E, para surpresa dela, né, e da minha também, ela começou a interagir com as outras pessoas durante o caminho de Santiago. E por que eu faço essa observação? Porque o caminho de Santiago é um caminho para ser feito sozinho mesmo, né? Ou você faz com alguém muito próximo, porque é um caminho de autoconhecimento, é um caminho de você com você mesmo, onde as coisas aparecem,
onde é o que falam, né? Eu nunca fiz, mas muitas pessoas que já fizeram, elas trazem a experiência. É um caminho para você fazer com você mesmo. Então você vai andando e vai encontrando as outras pessoas no meio do caminho até chegar na próxima cidade. E essa pessoa que eu tô comentando aqui, ela não gosta de contato interpessoal. Ela sabe, ela não se relaciona, ela dificilmente fala com os outros. Quando fala é muito superficial, sem se aprofundar. E durante o caminho, ela trouxe amigos do caminho de Santiago. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque ela passou de um estado de solidão para um estado de solitude, continuando a viver com o temperamento dela, sozinha, sabe, que é como ela se sente bem, mas conseguindo trazer essa experiência dela para o mundo e se relacionando e fazendo esses vínculos com outras pessoas também. Então eu gosto muito de dar esses exemplos para vocês verem, para vocês perceberem como que é o estado negativo de uma pessoa e como que ela consegue transpor esse estado e ir para o estado positivo, certo? E eu vou questionar aqui, se você tá com alguma situação que te incomoda, estar nessa situação, sabe, sentir a solidão, se sentir sozinha, te incomoda? Se te incomoda, vá procurar, sabe? Vá procurar ajuda, vá procurar porque tem saída. As coisas têm saída. E se te incomoda é que você não está feliz, você não está vivendo na sua plenitude. Então o que te incomoda, vai procurar, porque você pode ser muito bem ajudado com os florais de Bach. Vá procurar ou conhecer os florais, se tratar, ou vá procurar um terapeuta floral que possa te ajudar. Certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Hoje nós falamos sobre os florais de Bach, que tratam sobre a solidão das pessoas que se sentem sozinhas. E eu trago aqui para vocês, solidão ou solitude, né? Como que vocês preferem viver? Um beijo, um abraço e até o próximo programa das Gotas Florais. Tchau, tchau. Obrigada, Raquel, Maria Ângela, Marcos. E até a próxima. Tchau, tchau.